Oi, tá gravando, né? Então vamos lá. Bom, eu tô aqui com a missão de falar sobre o que é educação emocional. O que é educação emocional? Interrogação. Educação emocional é a gestão das próprias emoções. Ponto. Só isso? Só. Acabou? Acabou. A questão é por que a gente não sabe gestar as nossas emoções? Porque como tudo na vida precisa de um treino, a gente não é treinado. Então eu tô rindo porque realmente parece uma coisa tão simples, né? Gestar as emoções, mas quem é que gesta a emoção? Que tipo de indivíduo eu sou? Eu sou aquele indivíduo que reage instintivamente ou eu sou aquele tipo de indivíduo que pensa e reflete antes de agir, não como algo premeditado no sentido negativo, mas como uma reflexão sobre aquilo que é meu, aquilo que é do outro, aquilo que de fato vai ter um benefício, como eu posso atingir aquele objetivo que eu pretendo alcançar, trazendo o maior benefício emocional possível para mim e para aqueles que me cercam. É isso. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo educação emocional. Então, a gente já sabe agora o que é educação emocional. Próximo passo. Como eu desenvolvo educação emocional? A gente não vai na academia para desenvolver a musculatura dos corpos para ficar sarada, bonita, bem definida, torneada. A gente não vai à escola para desenvolver o nosso campo cognitivo, o nosso conhecimento, expandir o nosso conhecimento. Então, a gente também precisa começar a olhar um espaço para que a gente consiga focar no exercício das emoções. Então, desenvolver a educação emocional é utilizar diversas ferramentas, práticas e exercícios para estimular sentimentos e emoções positivas dentro do indivíduo, para que ele consiga, através desse tipo de ferramenta alimentada dentro dele, gestar melhor as emoções e os sentimentos, entre aspas, negativos. Por exemplo, uma pessoa pode passar pela mesma situação que a outra e ambas terem respostas diferentes sobre aquilo. Por quê? Porque isso vai depender do nível de desenvolvimento emocional de cada uma. Se uma pessoa, ao longo da história da sua vida, viveu num ambiente favorável, ou se ela buscou informações de desenvolvimento emocional, lendo, estudando, pesquisando, exercitando diariamente dentro de si, essas práticas onde é estimulado a maior quantidade de emoções e sentimentos positivos, ela, antes de tomar uma decisão, ela vai começar a refletir sobre aquilo que ela realmente quer vivenciar para a vida dela em termos de emoção. Porque as emoções têm uma carga. E as cargas que nos dão mais prazer são as emoções positivas. Mas a gente toma sempre a emoção negativa, parece que vem na frente, né? Vai no instinto e vai que vai. Isso é muito ruim, depois a gente sofre as consequências. Mesmo que aparentemente a gente ganhe uma luta, no momento que a gente está disputando energia e que a gente coloca um sentimento ou uma sensação ou algo negativo para comandar a gente pode até aparentemente ganhar uma luta, mas por dentro a gente está todo quebrado. Até porque quem já está mais focado no campo das energias positivas, dos sentimentos positivos, da compaixão, da resiliência, da capacidade de se colocar no lugar do outro, da empatia, já não entra mais na disputa. Porque ele sabe o que pertence a ele e o que pertence ao outro. Então não tem mais necessidade de disputar. É ótimo, é libertador. E aí tudo muda. Então, é assim que a gente desenvolve a educação emocional, com técnicas, com exercícios, com práticas, para que desenvolva o autoconhecimento e estimular, fortalecer cada vez mais todos os nossos campos positivos, que é o que Augusto Cury chama de as janelas light da vida. Inclusive, ele vai chamar a nossa atenção para dizer que as janelas killers, que são as janelas assassinas, que levam a gente para a depressão, para a angústia, para os transtornos, para o medo, para as fobias e para outros campos bem ruins, né, da gente conviver, vão formando verdadeiras plataformas. Para cada janela killer, a gente precisa de 3 janelas lights, ou seja, 3 janelas positivas para iluminar aquela killer. Então a gente tem muito trabalho pela frente, muito exercício a se cumprir. É assim que a gente desenvolve a educação emocional. Bom,
Vamos pensar quais seriam os benefícios, né? Vamos refletir quais seriam os benefícios de você desenvolver uma educação emocional. Se eu tenho o meu campo emocional desenvolvido, eu me conheço muito bem. Eu respeito os meus limites. Eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir, né? Posso, mas não devo, porque eu sei que eu ainda não estou preparada para viver aquele tipo de experiência. Além disso, quando eu passo por uma determinada experiência, eu consigo sair dela de uma maneira muito mais positiva. O que eu teria de resultado? Vamos dizer que nós todas as vezes passamos pelaquela mesma situação, ela nos persegue, ela está atrás de nós. É aquela situação que se repete várias e várias e várias vezes na nossa vida. Mas a gente continua tendo os mesmos comportamentos diante delas. A gente já sabe o que vai acontecer, geralmente a gente já sabe de onde vem e a gente já sabe como é o final. Então a gente tem que mudar a forma como a gente está caminhando para que a gente mude esse final. É isso. Então a gente consegue ser o dono da nossa história. É claro que a gente o tempo todo vai passar por situações desafiadoras. Mas sabia que, de acordo com os neurocientistas, o desafio ele está em primeiro lugar, ou segundo, se eu não me engano, é entre o desafio e o conhecimento. Primeiro e segundo lugar daquilo que mais gera felicidade para o homem. Então, se sentir desafiado a ter uma nova postura, um novo comportamento é muito bom. Até porque isso desdobra em coisas muito melhores para a gente. Então, vamos lá, autoconhecimento, né? A capacidade de se respeitar os seus limites, expandir toda a nossa criatividade, todo o nosso campo positivo, melhorando as nossas relações familiares, melhorando nossas relações profissionais, melhorando nossas relações e aprendizados no campo cognitivo, né? A gente abre, a gente está mais feliz, a gente consegue se concentrar mais, a gente consegue aprender mais. Além disso, a gente melhora a nossa autoestima, a gente desenvolve uma habilidade de comunicação positiva e uma comunicação não violenta, que é onde a gente consegue atingir diretamente o foco do nosso ouvinte. A gente consegue ser claro e não mais tão subjetivo, que dá ideias e interpretações erradas, falsas, né? E a gente vira grandes cientistas do laboratório da vida, nos trazendo uma autonomia enorme para os desafios que nos seguem numa sociedade tão competitiva que a gente ainda vive. Então, esses são alguns dos grandes benefícios que a gente tem com o desenvolvimento da educação emocional. Quais os benefícios da educação emocional para a criança e o adolescente? Bom, quanto mais cedo a gente consegue, né, desenvolver habilidades, mais cedo a gente consegue ser feliz. A gente consegue ser feliz, a gente consegue gestar melhor a nossa vida, a gente consegue atingir os nossos objetivos sem tanto sofrimento e desgaste, né, como que a gente vive fazendo na nossa vida de adultos infantilizados. E a criança e o adolescente que desenvolve educação emocional, ela tem uma outra percepção sobre limite. E isso para ela acontece com mais naturalidade, quase como uma necessidade para que ela se sinta livre, né? A disciplina também. Disciplina é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Não é isso? A gente já sabe. Então, tudo isso a gente vai desenvolver na nossa criança e no adolescente. Fora que o estímulo dele pelo aprendizado, pelo conhecimento, pelo campo cognitivo se amplia e se expande muito mais. Porque ele vai em busca de um modelo de felicidade significativa, algo real, algo que tem a ver com a história de vida dele. Não a história de vida dele rasa, como a gente às vezes costuma associar. Tem a ver com a minha família, tem a ver com um tipo de profissão, tem a ver com um tipo de... Não, tem a ver com a essência, a nossa essência. A nossa essência de ser humano. A nossa essência que busca sempre o amor. Não é? A gente está sempre buscando o amor. É quando a gente está feliz, quando a gente se apaixona. Quando a gente se apaixona por alguém, por um projeto, por um filho, por uma situação, a gente é feliz. Então, essa essência motivadora, quando a gente desenvolve a educação emocional, ela se retroalimenta constantemente. Então, isso é um grande benefício para a criança e para o adolescente. Para todos nós, né?
Os benefícios da educação emocional para o campo profissional. Para quem está buscando uma profissão, para quem está numa profissão, mas não está se encontrando naquela atividade, naquela prática, ou para quem quer expandir, né, o seu local de trabalho. Então, a educação emocional vai possibilitar um desenvolvimento enorme da criatividade do homem. Ele vai se encontrar e ele vai buscar um trabalho, para quem ainda está buscando uma profissão, vai buscar um trabalho, uma profissão, desculpa, que tem a ver com algo que movimenta energia dentro dele, algo que o torna um entusiasta daquilo que ele faz. E por ele fazer tão bem, por ele gostar tanto, aquilo cresce numa proporção de prosperidade em todas as áreas para ele. Então, onde quer que ele chegue, ele já, antes de começar, ele já atraiu o trabalho para ele, já atraiu o campo profissional para ele, as pessoas vão procurando ele, os cursos vão aparecendo e tudo vai se expandindo. Tem lugar para todo mundo? Tem lugar para todo mundo. Porque as pessoas têm a tendência a achar que não, eu preciso correr para disputar esse espaço antes do outro. Não. Quando você desenvolve a educação emocional, você entra num fluxo de energia de prosperidade. Porque o universo é próspero. O sol não irradia para uma pessoa só. O sol irradia para todo mundo. A natureza é próspera. Não existe só uma macieira que vai dar uma maçã só para uma pessoa. A gente sabe, né, nos estudos da escola, da ciência, da geografia, da geologia, da biologia, que a gente não era para ser rico, porque tem terra para todo mundo, tem fartura para todo mundo, tem alimento para todo mundo. Mas por que as pessoas passam fome? Porque o universo é próspero, não é ele que é escasso. Então, quando você desenvolve a educação emocional, você entra em contato com o seu lado universal, seu lado expandido de prosperidade, de criatividade. E tem para todo mundo, né? E se você está num campo de trabalho e você não está mais satisfeita com aquilo, você começa a despertar e perder o medo de se aventurar a novas possibilidades. Sem o receio de você, será que eu vou conseguir ganhar? Será que você vai conseguir? Você tem certeza que você vai ganhar. Eu tenho certeza que você vai ganhar. Absoluta. Eu vivi isso na minha vida. É isso. Educação emocional para o trabalho é prosperidade. A educação emocional e os relacionamentos amorosos. Quando você desenvolve a educação emocional, você sai da zona da vitimização. O outro fez isso comigo, o outro me machucou, e você passa a ser responsável por todos os atos que acontecem com você. E isso é ótimo. E não tem nada a ver com culpa, tá? Quando eu falo responsável, cuidado para vocês não lerem aí onde vocês estão culpa. Então eu sou culpado dele ter me traído, eu sou culpado dele ter me deixado, eu sou culpado dela ter ido embora, eu sou culpado dela não querer ficar comigo. Não. Você é responsável por aquele tipo de relacionamento que você atraiu e manteve. Por que você atraiu aquele relacionamento que você sabia que era uma pessoa que não tinha afinidade com você, que era uma pessoa que tinha buscas diferentes da sua, projetos diferentes? Porque um relacionamento, para dar certo, ele precisa que ambos tenham projetos em comuns. As pessoas não precisam pensar igual, mas elas precisam construir projetos. Um projeto, por exemplo, de eu conhecer o seu mundo e você apresentar o seu mundo para mim. Pode ser um projeto simples assim. E nós nos encantarmos um pelo mundo do outro, respeitando o espaço do outro. Então, na educação emocional, a gente desenvolve uma habilidade muito importante para aproximar cada vez mais as relações, que é a comunicação não violenta. Que a gente, ao ouvir, a gente deixa de ouvir com um monte de gente que a gente materializa, sabe? A gente vai materializando formas de pensamentos. Então a gente tem crenças limitantes, a gente tem ideias limitantes, fixas, e que a gente vai vivendo e vai convivendo com aquilo e carregando aquilo para todos os cantos, inclusive para as nossas relações. Então às vezes alguém desabafa alguma coisa com a gente e a gente não tem nada, ela está desabafando a vida dela, não tem nada a ver com a gente, mas a gente já vai levar aquilo para o pessoal, porque ela está falando isso para mim. Se ela usar uma palavra que dispare algum gatilho negativo na gente,
de alguma lembrança que remeta. A gente, ela está falando de uma coisa que é dela, da vida dela, ela precisando desabafar. E a gente já está levando tudo aquilo pro pessoal. Pô, ela está falando de mim. Pô, ela está fazendo uma crítica, mas eu faço isso também. Né? Então ela vai me largar? Ela vai me deixar? Peraí, ela está falando da experiência que ela viveu. Porque nós não somos as mesmas pessoas. Cada experiência que a gente vive, mesmo numa mesma cena, numa mesma situação, vamos ser pessoas diferentes. Por exemplo, uma mãe, eu sou mãe, né? De 2 filhas maravilhosas que eu amo. Bom, uma mãe, ela pode ter numa mesma situação, com o mesmo filho, atitudes diferentes. O que vai influenciar neste momento? O estado emocional que esta mãe está vivendo. Se essa mãe está no momento que ela acabou de sair do local de trabalho, que é acolhedor, ou se ela vive uma história de um relacionamento que a acolhe, que a protege. Então, quando aquele filho tomar uma atitude com ela está no nível emocional de tranquilidade, de paz. Então, o que acontece? Ela vai ter uma atitude com a filha ou com o filho. Se ela está no momento de irritação, de agitação, de estresse, de nervosismo, de agressividade interna, em contato com as sombras dela, né? Com sentimentos, histórias que marcaram de forma dolorosa a vida dela. Na hora que ela tiver aquela mesma situação na vida dela, que ela vai ser desafiada, ela pode ter uma reação totalmente diferente. Agressiva, descontrolada, tá? Então, assim, nós não somos iguais o tempo todo, tá? Então, os relacionamentos, apesar deles se repetirem de alguma forma, eles estarem pontuando pra gente cenários muito semelhantes, eles não são iguais. Porque a gente não é igual o tempo todo, a gente é diferente. Em vários sentidos, tá? Em vários momentos. Então, isso vai ajudar enormemente a eu um dia decidir que não quero mais viver aquele tipo de relação, mas sem dor, sem sofrimento, sem pânico, sem estresse. E também aceitar que o outro precisa viver uma outra experiência e sentir 2 sentimentos ao mesmo tempo. Um sentimento de dor pela partida do outro, que vai ser normal, mas ao mesmo tempo um sentimento de alegria, de contentamento, de realização, porque eu, apesar de estar passando por esta dor, me sinto mais forte, me sinto mais maduro, me sinto mais completo, me sinto mais realizado e me sinto mais apaixonado por mim mesmo, porque eu estou conseguindo enfrentar a realidade de uma forma que me dá muito mais prazer. É isso. Agora, a educação emocional e os estudos. Escola, faculdade, mestrado, pós-doutorado, doutorado, o que quer que seja. Quando a gente desenvolve a educação emocional, todo o conhecimento que a gente adquire, ele tem um sentido muito mais amplo. Porque eu não vou aprender aquilo só para conseguir um dinheiro, só para conseguir um emprego. Não. Vai me abrir um leque de possibilidades no uso daquele conhecimento, gerando um fluxo, uma libido, uma energia que vai movimentar toda a minha vida, me fazendo entrar numa voltagem de 500 megahertz, por exemplo, capaz de iluminar um quarteirão inteiro. É possível isso? Totalmente possível. Aí a gente vai viver mais feliz, porque aí a gente não vai ter pessoas que vão usar a tecnologia para fazer bombas. Tem um povo que vai ficar meio triste, né? Porque ainda está pensando na escassez, ainda está pensando na questão. Por exemplo, eu não vou gastar muito dinheiro com remédio, isso é um fato. Mas os farmacêuticos vão se reconstruir, não é? Eles vão gerar novos tipos de medicamentos que não serão agressivos ao homem, não serão mais drogas. Eu não sei, eu não sou dessa área, mas as coisas vão melhorar para todo mundo. Mesmo quem aparentemente acha que vai piorar, não vai. Porque também a gente não pode esquecer que estamos todos interligados. Eu nunca esqueço aquele filme do Homem-Aranha, que ele não quis pegar o bandido que fugiu com o dinheiro dele, com raiva do chefe dele, e o bandido lá embaixo foi e matou o tio dele. Então, é isso. É isso.
Quando a gente desenvolve educação emocional, a gente não quer parar de estudar, né? A gente vê as crianças não querendo estudar, não querendo ir para a escola, não querendo... Mas quando a gente desenvolve educação emocional, o aprendizado tem um outro gosto. Faz um novo sentido, ressignifica tudo na nossa vida. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. É só maravilha, gente.